Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast Café Com essa mesa maravilhosa, recheadíssima, cheia de cada quitute que vocês um dia têm que vir aqui provar. Gente, agradecer a nossa querida e amadíssima padaria Master Pão, que fica lá no ponto final do Jacina. Procura lá a Elisa e o Fábio e vem comer uma gostosura, gente. Vem aqui, um dia vocês podem bater aqui no estúdio. Depois, tá? Depois que a gente gravar. Hoje não vou ficar à vontade, não vou comer. E vem aqui provar essas delícias com a gente, mas se não vier aqui, vai lá na padaria e prova todos os quitutes que eles têm, porque olha, gente, vocês vão ficar com água na boca de tanta coisa gostosa. Nesse estúdio maravilhoso que sempre nos recebe, o estúdio Realize! Gente, quer gravar seu podcast, testemunho, cursinho, aulinha, oração, qualquer coisa, vem pra cá. Traga a sua ideia e realize. Traga o seu sonho e faça sair do papel. Traga a sua ideia e tenha o profissionalismo necessário que a gente encontra nesse estúdio. Então vem pra cá. Fica no quarto andar do Cadima Shopping. Procura aqui a Paty e o Hugo, que vocês vão gostar pra caramba. Grazi, hoje começando eu vou falar com o povo da TV Real. Isso. Povo da TV Real, aqui ó, beijo pra vocês. Aqui ó, pra você. Pra você. Um dia a gente explica essa anedota. Gente, vocês que nos assistem pela TV Real, procura a gente no Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. E tudo mais. Todas as redes sociais, a gente tá em tudo. Segue lá, comenta, TikTok. compartilha. Curte, né? Curte pra gente poder Isso. chegar a mais e mais e mais pessoas. Agora é com você, Divônica. Olá, pessoal. Sejam sempre bem-vindos aqui nessa mesa, onde a gente come muita coisa boa, mas também partilha muita coisa maravilhosa coisa também. boa. Fala e se fala. E hoje nós vamos falar, hein? Hoje nós vamos falar. Porque, olha, essas nossas convidadas aqui são sensacionais, né? A gente é meio suspeita de falar também, Eu né? só acho. Nesse café com anunciação. Tararararão. Né? Estamos gravando, não vai ao ar nesse dia que nós estamos gravando, mas estamos gravando no dia de Santa Isabel. E quer coisa mais maravilhosa do que receber a visita de Nossa Senhora, gente, né? Então hoje aqui nós temos as nossas amigas queridas, Hannah e Cíntia. Sejam super bem-vindas aqui nessa mesa. Sintam-se à vontade. Elas já ficaram tão à vontade que elas já chegaram comendo, tá, gente? Já. Isso aí. Nossa, Já experimentaram, já querem ir lá na Master Pão. Já estão pedindo endereço, Já. localização e tudo mais. Pra não acabar, eu já comi bastante antes, deixei um pouquinho pra gente degustar no decorrer do podcast. Bem-vindas, meninas. Eu agradeço, obrigado pela acolhida, né? A gente tá muito feliz de estar aqui nesse dia que pra gente é muito especial, é profético também. A gente tá aqui num dia tão importante. Sim. E olha, esse podcast tá prometendo, porque a gente tá um tempão. Ó, ela foi pregar no Mariá, gente. A gente, antes do Mariá, já tava tentando marcar esse podcast. Mas Maria sabia, né? Sabia Nossa a hora mãe sabia certa. o momento certo, o dia certo. E eu acho que chegou o dia. Então a gente vai Nossa, pra cima. Isso. Segue aí, Diva, que eu vou servir café. Sirva pro povo, sirva pro povo. Por favor. Tá com ou sem açúcar? Só avisa Tá isso com aí. açúcar, com açúcar. Aí Vilela vai tomar. É bom, né? O segredo é o seguinte, quando ela bota sem açúcar, é mergulhar uma Carolina dentro É, que aí vai fluir. Aí você entendeu? come assim e já tomo toma sem, no quando tá, equilíbrio. então, aí eu... Porque o que acontece, uma vez ela chegou, a gente estava aqui no início do podcast, ela trouxe um sem açúcar e não avisou. Na hora que eu botei na boca, dei aquela golada. Algo de errado, com mas tá vontade. certo, né? Eu dei aquele sorriso que eu olhei pra cara dela. Com Ai, Diva, esqueci de te vontade. avisar. Tá sem açúcar, eu não percebi. Percebeu quando tomou. Mas aí, gente, diz pra gente quem é Hannah Vamos lá. e quem é Cíntia. Podem começar da forma que quiser. Pode ir primeiro. Posso ir? Então, eu sou Hannah, tenho 35 anos, né? Nasci no interior do Rio, São Sebastião do Alto, uma cidadezinha pequenininha. Nasci dentro dessa igreja, né? Católica. Acho que se eu pudesse, eu colocava realmente na minha identidade, assim. Cresci dentro da igreja. Sou de uma família de 2 irmãos, né? Sou caçula, no caso. Tenho 2 irmãos mais velhos, o Rick e o Ricardo. Cresci numa família regada de muito amor, imergida na igreja, né? Desde muito nova, entendendo que tem um Deus do impossível.
cresci cheia de sonhos e a maioria dos meus sonhos sempre atrelados a Jesus, né? Por entender, ter essa dinâmica muito doméstica com ele desde muito nova. Sim. Então, desde muito nova já tinha esse ardor missionário, essa coisa de ter um relacionamento totalmente direto com Jesus, né? Cresci dessa forma, até atingir uma certa maturidade. Uma infância muito feliz, muito alegre, muito protegida por Deus, muito privilegiada, né? Isso na humanidade hoje, no mundo hoje que a gente tá vivendo, a gente vê crianças, né, perdendo aquilo que é de melhor, que é a infância. Então, eu acredito que a minha geração foi uma geração muito privilegiada. Eu pude, né, ser muito privilegiada nesse sentido, né? Brinquei muito, curti muito. Eu me lembro na minha adolescência das meninas estarem muito preocupadas em namorar e eu só queria saber de animal, da criação, né? A criação, ela sempre me remeteu muito ao Criador. Então, eu cresci desse jeito e ali, logo na minha adolescência, eu já tive esse vigor missionário, né? Esse ardor, esse chamado que eu respondi prontamente. E daí eu vim essa radicalidade da minha vida de entrega à igreja, ao chamado que Deus tem, de evangelizar de forma doméstica. Então, assim, hoje, né, resumidamente, para a Cíntia falar também, sou formada em nutrição, né? Também sou formada em RH, mas isso para mim são só títulos de terreno. A coisa que eu mais gosto de falar é de Jesus, do que eu tenho com Jesus, do meu relacionamento com ele, do quão apaixonado eu sou por ele. Então, resumidamente, uma adolescência submergida em Jesus e a vida adulta ainda mais. E hoje eu acho que já tem 15 anos aí, né, de uma vida ofertada pelo reino. E eu acho que é isso. Sou casada também, muito bem casada. Tenho 4 anos de casada, né? Senhora Bart. Pois é, senhora Bart. Aí, mozão, tá eu vendo, ia falar né? isso. Tá vendo? O responsável por mudar o meu sobrenome, né? É. Eu sempre sou apaixonada pela minha família, mas assim, meu esposo é o meu maior coração, é o maior fruto de espera. Ai, E que é o lindo. cumprimento de uma promessa, né? Eu costumo dizer que ele é um santo só de me sustentar, mas brincadeiras à parte, eu acredito muito naquilo que acontecia no evangelho, né? As pessoas vendiam tudo para ofertar as sandálias aos pés dos apóstolos. Meu marido, ele é assim, né? Eu acho que para todo o meu ministério acontecer, todo mundo... A gente anda em muitos lugares, as pessoas acabam conhecendo, graças a Deus por isso. Mas eu tenho uma vida off, um bastidor muito forte, que é meu incentivador, que é beijo, mozão, te amo. Mas eu acho que é isso, resumidamente é isso. Então a Hannah é uma menina sonhadora, que sonha com o reino, que sonha em cumprir as promessas. Feliz, sanguínea, roxa, tudo é uma festa, tudo é uma alegria. Cíntia que o diga. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz do mundo por ter Jesus, né? E é isso, acho que eu resumi bem. E eu sou Cíntia, né? Tenho Que Sou de vozeirão tem a Recife, Cíntia, né? gente. Ai, Vilela! Sou de Recife, tenho 4 filhos, não sou casada, né? E a minha vida é o oposto da vida de Hannah, né? Ela conheceu Jesus desde nova e eu não. Depois de uma gravidez na adolescência, engravidei com 16 anos, foi onde eu comecei a conhecer Jesus. Com os meus 18 anos foi que aquele encontro de verdade com Jesus. Lá pra cá, minha vida é completamente diferente e totalmente voltada para ele. E aí, há 8 anos, eu participei, entrei numa comunidade de vida e fui enviada em missão para São Sebastião do Alto com a minha família. Aí, desde então, que eu moro em São Sebastião do Alto, mas eu sempre digo que São Sebastião do Alto é a terrinha prometida que Jesus preparou para mim. Eu sou de Recife, Poxa. mas é uma cidade muito grande, mas eu sou realizada em São Sebastião do Alto. Assim, eu e minha família. Início eu vim com os meus filhos e hoje a minha filha mais velha já é casada e eu tenho 2 netos, então estamos todos em São Sebastião do Alto e assim, somos uma família hoje missionária, né? Não sou eu. Como Hannah tem Dober que coloca a sandália nos pés, hoje a minha filha, o meu genro, os meus filhos são missionários junto comigo para que eu esteja aqui, estão lá rezando, intercedendo, compreendendo, né? Porque essa vida missionária, ela ocupa muito o nosso tempo. Para a gente que está missionando, é a melhor coisa que pode acontecer, né? É onde a gente é mais feliz. A gente trabalha, a gente tem casa, mas onde a gente realiza. Quando a gente está cumprindo o sonho de Deus. Mas só que isso tira um pouco o nosso tempo deles, né? De quem fica em casa. Então, assim, essa compreensão, esse amor, essa dedicação que eles têm, eu digo, nós somos todos missionários. Eu missiono fora e eles missionam em casa. Mas a maior alegria que a gente tem é de cumprir
Digo, eu queria ter conhecido Jesus antes, mas eu acredito que ele preparou o tempo certo, o momento certo, do jeito certo. E se eu não tivesse engravidado, talvez eu nunca tivesse conhecido Jesus. Venho de uma família que conhecia Jesus. Através disso, talvez para muitos tenha sido um erro, uma frustração, trava nos sonhos. Para mim foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Eu conheci Jesus através disso. E a minha Isabel, né? Porque é o nome da minha filha. Alô, Isabel. Ai, que legal. A minha Isabel foi isso, né? Foi esse estremecer de Deus dentro. Estamos aqui hoje, graças a Deus. Estou aqui hoje. Gente, que bacana. Vou dizer que eu encontrei meu álbum de figurinha aqui hoje. Tá vendo? Tá vendo? Encontrei mais 2 figurinhas, assim, que a gente se identifica, sabe? E sabe o que eu achei legal, assim? Elas não têm que ser igual, assim, mas isso assim, aí como é uma fundamental. ajuda a outra a falar de, assim, fala muito em missão, né? A intercessora tá ali, ó, tá ali. Sempre diz isso. Entendeu? Então, assim, você vê o quê? Que a história dela veio para ser a sua dela e o respeito e o tratamento e a acolhida e o foco principal. É justamente. Ela não topou muito com meus corres, ela me achou muito doida, né? Mas aí eu me lembro de uma fala dela que me impactou muito. Cara, quando fazer que não sei o quê. Até que eu preguei, né? Então não é sobre o paixão. Eu acho que ela tem a mesma. Sei que cada um tem um. Não que eu sozinho, mas Jesus tem o hábito de enviar de 2 a 2, né? A gente vê isso desde da época do Antigo Testamento, dos profetas. Então, quando eu conheci Cíntia, eu falei, cara, tem alguém que é tão doida por Jesus quanto eu, assim, ao ponto de colocar Jesus no topo. Tem muitas pessoas que são assim, né? Mas então, assim, eu acho que isso, como você colocou, né? São histórias totalmente distintas, mas que prova pra mim e pra você, assim, que pra Jesus não há causa perdida. Não importa, como diz o Salmo, né? A Deus 1000 dias são como. Então, você, como ela, né, foi na adolescência, o meu já foi bem precoce, eu já não me recordo uma vida sem Deus. Mas, assim, isso não mede a grandeza do que Deus é capaz de fazer. Então, é por isso que eu sou apaixonada mesmo. Não, e assim, a gente vê a missão, ela quando a gente botou, né, café com anunciação, é porque assim, poxa, Isabel com Nossa Senhora ali, botando a mão na barriga dela, aquele momento que pra gente foi um dos momentos com a presença de Maria na Sagrada Escritura mais bonitos que existe, né? E você vê assim, como é bom poder falar com Deus, mas principalmente com amigos. Com amigos, né? Como é que é evangelizar? Cara, eu vou ser muito sincera, assim, às vezes as pessoas perguntam, Hannah, o que eu preciso fazer pra pregar, o que eu preciso fazer pra evangelizar? Eu acho que eu entendo, assim, que a evangelização ela não parou nos 12, né? A igreja nos envia. O bispo teve lá no dia do meu aniversário, eu tive a graça de ter o bispo celebrando na minha cidade. O bispo falava disso, né? Desse envio da igreja, da responsabilidade de nós, como leigos, como batizados, de cumprir o I-16 que está em Marcos, né? Ide a toda criatura e pregar o evangelho. Então, hoje, assim, a minha vida, ela tomou uma proporção muito grande na questão ministerial. Mas, pra mim, o mais fantástico, e por isso que eu acho que é muito profético estar aqui hoje, no dia de Isabel. Porque eu acredito de verdade que Isabel, ela era esposa, né? Do sacerdote Zacarias. E, pra mim, a evangelização, ela é isso. Ela não tem hora, ela não tem momento, ela não... Eu sou marcada por isso, por essa questão de visitar, de encontrar, E por que eu falo isso? Porque, assim, eu entendo que pra Deus, ele não... E Jesus faz isso, né? Quando questionam ele. Ah, mas não pode fazer milagre no sábado. Aí Jesus falou, mas pode tirar o bicho do buraco no sábado, mas não pode curar a pessoa. Então, eu acredito que evangelizar é em tudo. É no trabalho, é na escola, é em qualquer lugar. Eu acho que evangelização, ela é doméstica. E se você vive isso de forma doméstica, em casa, no trabalho, no dia a dia... Às vezes, no trabalho, a gente passa determinadas coisas e a gente, tipo assim, peraí, vamos parar, vamos rezar? Hoje mesmo foi um dia, a gente passou um dia onde a gente teve alguns direcionamentos no trabalho e num breve momento que a gente teve ali de café, a gente pegou e abriu o salmo, assim. Então, acho que evangelizar é isso, no meu entendimento. É você, de forma doméstica,
falar com Jesus, não importa a forma, não importa o jeito, porque as pessoas acham que a gente, que tem algo infundido em nós que diferencia. Não, falar de Jesus, evangelizar é isso. E voltando na questão de Maria e Isabel, né? Eu acredito que visitar, ir na casa de alguém, porque muito nos impacta o que Jesus fez de milagres, de grandes poderes, mas muito me impacta também que Jesus dava de comer a quem tinha fome, Jesus visitava os velórios. Então, eu gosto dessa vida simples que Jesus tinha. Então, eu acho que a evangelização, ela passa pelas grandes coisas, né? Os grandes eventos que proporcionam grandes encontros, mas passa também por aquilo que a gente conversava aqui no início, quando vocês tinham grandes partilhas e que, quer queira, quer não, uma evangelizava a outra, uma sustentava a outra. Então, eu acho que evangelizar para mim é isso, é você viver integralmente com Deus, né? Eu não posso acabar isso aqui e Troquei o personagem. Acabou esse personagem, né? né? Troquei o personagem. Assim, eu me recordo de uma situação que eu vivi, que eu tava num balcão de padaria e a menina esqueceu a carteira. E eu falei assim, não, era um valor irrisório. Eu falei, não, toma aqui o dinheiro. Mas eu não sabia quem era ela, né? E aí ela falou assim pra mim, sabe o que mais me impressiona? É que eu ouvi você um dia pregando e hoje eu tô vendo que você é de verdade. Porque quando a gente tá ali, às vezes, pregando, as pessoas acham que, tipo assim, será que é isso tudo mesmo? Será que... E não é que eu sou isso tudo, não. Mas eu não tinha dimensão de quem era, né? E pra mim isso é evangelizar. É quando eu consigo ser o que eu sou de verdade no microfone, fora do microfone, em casa, na casa de quem entra, na casa de quem sai. Então, eu acho que ser missão é isso, né? É propagar esse reino de Deus nos detalhes, no trabalho. A gente é muito marcado por isso, né? A gente... Já aconteceu de tudo, assim, né? Da gente partilhar e estar com pessoas e rezar. Porque muito a gente ouve... Reze por mim. Mas é diferente você parar e falar, não, vamos rezar comigo, vamos rezar junto. Sim. Você impulsionar a pessoa a acreditar que Deus pode ouvir. Então, acho que ser missão é isso. Ser missão é viver, pra mim, é viver de forma doméstica, a qualquer momento. Eu sempre digo isso pra minha mãe, né? Como que eu digo pra uma mãe que tá desesperada que, não, amanhã eu vou. Ou como que eu digo pra alguém que tá precisando, às vezes, né, de você ali, não, amanhã eu vou. Né? Então, acho que ser missão é isso, é viver de forma doméstica como Maria e Isabel, como elas viveram, né? Eu acho que é isso. A gente tem muito essa coisa de visitar, de ser presente, de estar ali, de ir ao encontro. E eu acho que é isso. Falei muito, né? Vai, Vilela. É isso, assim, pra mim evangelizar é muito parecido com isso que a Hannah tá dizendo, mas assim, eu preciso viver primeiro. A evangelização, ela tem que ser um transbordar daquilo que eu vivo com Jesus. Porque senão é só câmera, é só demagogia. Então, eu preciso ter isso com Jesus quando ninguém vê. Eu preciso me deixar ser evangelizado, eu preciso ouvir o que Deus tem para falar comigo. Eu só consigo alcançar o coração de alguém, eu só consigo levar Jesus para alguém se ele estiver em mim, se ele estiver comigo. Se ele não está comigo, se for algo vazio, se for algo só para chamar a atenção, aquilo não tem fruto nenhum. Então, a evangelização, para que ela aconteça, eu preciso ter uma vida com Deus. E não é algo que eu possa fazer assim, eu vou me preparar, hoje eu vou rezar, hoje eu vou falar com Deus porque eu vou para um podcast, porque eu vou em missão, porque eu vou... Não, precisa ser algo desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Eu sempre digo isso, né? Jesus é o meu melhor amigo, Jesus é meu esposo, Jesus é meu pai, Jesus é meu irmão, Jesus é tudo. Jesus está ansioso. A gente sempre coloca assim, né? Quando der. Não, eu acordo já muito atarefada, já muito atrasada, já muito atribulada. Então eu vou deixando o meu diálogo com Jesus para quando eu tiver tempo. E precisa ser o contrário. Eu preciso lembrar que do mesmo jeito que eu preciso estar com Jesus, Jesus quer estar comigo. Ele faz questão de estar comigo. Então, a evangelização, para mim, é primeiro eu saber quem é Jesus. Mas mais do que saber quem é Jesus, é eu conviver com Jesus. Começa em você, porque né? saber, muita gente sabe. Saber quem Deus é, então muita gente sabe. Agora, reconhecer Jesus é diferente. Reconhecer Jesus, eu só reconheço aquilo que eu tenho intimidade, aquilo que está junto. Eu só amo, eu sempre digo isso, né? Eu só posso dizer que eu amo Jesus se eu sei quem Jesus é. Eu só posso dizer, a gente se encontra pela primeira vez, a gente não consegue dizer, eu amo você. A gente vai passar por um processo de conhecimento, de conversa, de partilha, para a partir disso, eu lhe conhecendo, suas qualidades, seus defeitos, eu poder dizer, eu amo você. E eu acho que para Jesus, com Jesus é a mesma coisa. Porque senão fica palavras vazias, soltas ao vento. Eu digo que amo Jesus, mas na prática isso não acontece, eu não demonstro. Então se torna vazio. Então, para que a evangelização aconteça, precisa haver relacionamento primeiro.
Eu preciso me relacionar, eu preciso saber quem ele é. E aí a gente, claro, tá falando muito de Maria e Isabel. E não tem como não enxergar isso, né? Quem disse a Isabel que Maria estava grávida? Como é que Isabel sabia que a mãe do seu Senhor vinha lhe visitar? Ela sabia porque ela ouviu de alguém. Não existia WhatsApp, não existia telefone, não existia fofoca nenhuma. Qual foi a fofoca? Quem fez a fofoca? Espírito Santo fofoqueiro. Então ela conhecia. O maior fofoqueiro da paróquia, Espírito Santo. E aí, quando Nossa Senhora chega, quando a Virgem Maria chega, ela reconhece algo diferente ali. Mas ela reconhece algo que ela conhece. Se ela não conhecesse o Espírito Santo, se ela não soubesse quem era, ela não ia reconhecer. Ela jamais falaria o que ela falou. Ela jamais falaria o que ela falou. Impressionante pra mim, que muito impressiona, pegando um gancho que a gente tá falando, é que assim, a gente tá numa época onde Isabel é idosa, extremamente idosa, né? E Maria, uma menina, né? Uma jovenzinha. E eu acho lindo, assim, a questão de uma idosa dizer pra uma menina nova, né? Que me deva a honra, né? Que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Porque tu crês, né, Maria? Então, assim, pra mim é de uma grandeza. Isabel, ela me ensina muitas coisas, assim. E eu sou fã de Isabel, de verdade, assim. Porque Santa Isabel, ela era esposa do sacerdote, né? Então, Zacarias era um sacerdote, era uma autoridade espiritual. Se tivesse que ter uma hierarquia, quem deveria ser a mãe de Salvador era ela. Sim. Então, assim, isso, né? ela poderia, né? Eu sempre dou esse exemplo. E por muito tempo, ela, naquela época, a mulher estéril era uma mulher inútil, era uma mulher que não conseguia cumprir o seu papel. E assim, e aí eu parto muito disso, né? De que a gente vive de 3 realidades muito distintas, né? Quem o povo diz que eu sou, quando Jesus pergunta isso a Pedro. Quem eu digo que eu sou, mas quem Deus diz que eu sou. Isabel, enquanto todo mundo dizia pra ela estéril, fraca, não sei o quê, velha, o rótulo dela foi mudando no decorrer do tempo. Mas ela decidiu única e exclusivamente escutar uma única voz, né? Que é a voz de Deus dizendo, Isabel, mãe. E até o fim da vida ela esperou, ela confiou e a promessa aconteceu. Então, assim, Isabel, ela me ensina, porque mulher tem muito essa coisa de comparação. Isabel, se sou eu sempre digo isso brincando, mas é uma verdade. Mas como é que é, Deus? Tu manda pra mim o profeta e manda o Salvador, o Messias pra Maria. Mas pra mim o encontro de Isabel é uma riqueza, assim, muito grande, porque Maria nos 3 primeiros meses de gestação, Isabel nos 3 últimos. E aí a gente tem o que está escrito em Lucas, né? Que é o único evangelho que retrata isso pra gente. Mas eu fico imaginando, ela ficou na casa de Isabel. Será que elas não conversaram? O que será que Maria não aprendeu com Isabel? Né? E o que será também que Maria não agregou na vida de Isabel? E aí a gente está falando de uma realidade onde Maria estava num lugar, Isabel no outro, e Maria foi a pé, apressadamente, diz a palavra. E assim, Nossa Senhora é uma maratonista, porque se a gente for... Eu peguei pra estudar isso, né? Quantos quilômetros tinha? E eu falei, cara, Nossa Senhora, prova pra gente o quão sobrenatural era a ação do Espírito Santo na Virgem Maria. Justamente. Ela recebeu uma notícia de que a tua prima também, pra te provar que pra Deus nada é impossível, está grávida. Ela não esperou. Porque ela poderia esperar, ela podia esperar os enjôos passar. Deixa nascer, né? Deixa nascer. Peraí, eu tô com Segura, espera um pouquinho. Não. A necessidade de propagar a boa notícia. De compartilhar a boa notícia, né? Porque não era só propagar. Ela tinha uma boa notícia, mas ela sabia que a sua prima também tinha uma boa notícia. Então, era ali compartilhar o que Deus estava fazendo na vida delas duas. Então, veja que encontro de milagres. Uma grávida do Espírito Santo, a outra estéril, grávida também. O anjo apareceu para 2 pessoas, para Maria e para Zacarias. 2 posturas completamente diferentes, né? Zacarias teve medo, Maria não teve medo. E foi apressadamente, decididamente, Maria sabia o que estava carregando e para onde precisava ir. E a gente já estuda muito, isso faz parte da vida da gente, né? Por isso que a gente sempre está dizendo aqui desde o início, né? É muito profético isso, porque assim, a nossa missão hoje, a nossa vida missionária hoje parte dessa visita, muito dessa visita. E aí, como duas visitas tiveram desfechos tão diferentes, né? A forma com que Zacarias conduziu a visita do anjo, a forma com que Maria conduziu a visita do anjo. Zacarias ficou mudo, Maria proclama magnífica.
Então, minha alma glorifica. Depois, a gente até rezou isso hoje, né? O Benedictus, depois que, quando ele vai fazer a circuncisão de João Batista, ele repete em outras ordens de palavra praticamente a mesma coisa que Maria disse no Magnífica. Então, o que é que acontece? O que é que eu imagino que aconteceu? Maria ficou ali 3 meses. Zacarias estava mudo, mas ele ouvia. Ele ouviu, então ele ouviu as partilhas, ele participou dos cafés, ele sabia, né? Eram 2 mulheres grávidas partilhando o que Deus fez, o que Deus fazia. Então, para mim, não tem é a maior evangelização, o maior exemplo, né? Eu estou com Jesus, eu conheço Jesus, eu carrego Jesus e agora eu falo daquilo que eu carrego. E como eu falo daquilo que eu carrego, Zacarias foi o primeiro a testemunhar. Ele aprendeu de Maria e proclamou depois, quando João Batista nasceu. Então, o que a vida de uma pessoa entregue a Jesus é capaz de fazer? Zacarias teve medo, ficou mudo. Mas o testemunho, provavelmente, tudo aquilo que Maria foi, né, no decorrer desses 3 meses, fez com que a primeira oportunidade que ele teve, que a sua língua se soltou e que ele pôde proclamar, ele repetiu praticamente a mesma coisa que ele ouviu. Então, eu volto a responder a sua pergunta. Isso é evangelizar, é eu testemunhar, é eu propagar e as pessoas, né, responderem a isso. Responderem a esse chamado. Gente, aí pensa. Já não vou deixar nem respirar. Que aula! Aí você pensa, né? A presença daquilo que a Virgem Maria carregava, né? Só a presença de Jesus santificou João Batista dentro do ventre de Isabel. Que a palavra diz, né? Quando a saudação chegou, o meu ventre estremeceu. Então, aí a gente para pensar na maior riqueza da nossa igreja, que é Jesus Eucarístico, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus? Isso. O Filho de Deus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aí eu penso no seguinte, porque pra mim a maior potência que eu tenho e que eu vivo, e por isso a gente vive essa questão de Maria e Isabel, porque Maria carregava Jesus dentro. E nós temos a mesma oportunidade de sermos sacrários vivos, de carregarmos Jesus dentro da gente. Então, eu sempre digo isso. Eu cheguei aqui no shopping, tem a porta automática, né? Eu sempre brinco com isso, porque é a sensação que eu tenho quando eu tô com Jesus. A presença daquilo que eu carrego tem o potencial de abrir, de dirigir aquilo que eu sou. Então, assim, não me comparando à Virgem Maria, longe disso, mas eu tô querendo dizer que quando eu recebo Jesus, eu sou um sacrário vivo. Então, sim, eu tenho essa potência de ser né, de ser a imagem e semelhança de Cristo, né? E aí também eu pego outro gatilho, porque eu me inspiro muito nas mulheres da Bíblia. E Nossa Senhora, ela tem, assim, meu coração de uma forma, né? Porém, lá desde Gênesis, porém, ódio entre ti e a mulher. Mas eu gosto de recordar a fortaleza dessas mulheres. Por que eu tô falando disso? Porque eu fico imaginando que Cântico dos Cânticos diz sobre a Virgem Maria. Quem é essa que avança como a aurora? Brilhante como o sol e como a lua. Cara, eu acho que essa mulher era de um empoderamento. Era tanta força espiritual. E aí isso aí que é empoderamento de verdade. Justamente. Então, às vezes, a gente quer colocar a Virgem Maria, que ela realmente foi uma mulher silenciosa, mas ela tinha tudo, então ela não precisava falar. A presença daquilo que tinha dentro dela de instituído, que Deus instituiu nela. E aí a gente corta para Apocalipse. Tenho a lua debaixo dos teus pés. Sabe? Então, assim, sobre a cabeça uma coroa. Então, entenda eu fico assim, caraca, olha isso, assim, né? Então, às vezes eu vejo pessoas querendo colocar a Nossa Senhora num lugar que eu falo, caraca, não. Ela é realmente uma... Ela não se encaixa ali, né? Ela é uma explosão espiritual, no sentido da vida, da obediência. E, cara, era um mundo de pessoas. Peraí. Quando Gabriel aparece, isso eu aprendi com o padre Paulo Ricardo, né? Gabriel, a saudação dele é diferente de todas as outras vezes que ele aparece. Encontraste graça diante do Senhor, graça de ser de graça, de totalidade da graça, de ser bonita, de ser agraciada. Então, assim, Deus quis o consentimento dela, né? Vamos avivar o mundo? Acho que o céu devia estar em festa, no cumprimento daquela... Então, assim, eu vivo muito isso, assim. Eu me lembro de Maria, de carregar Jesus no ventre, e me recordo também que Jesus está vivo na Eucaristia. Então, toda vez que eu recebo Jesus, eu falo... Eu não sou como Nossa Senhora, mas eu tenho a mesma responsabilidade. Eu tô com o Salvador, eu recebo o meu Senhor dentro de mim. Então, eu acho que isso é de uma grandeza, de um mistério, assim. Tremendo. Eu me recordo de Lula, né? Que agora viralizou até na internet. Uma pessoa que ficou não sei quantos... Nosso padre sempre fala isso, padre Sérgio, né? De uma mulher que ficou não sei quantos anos viva recebendo somente a Eucaristia. Sim.
Olha a potência disso. Então, assim, cara, eu sou suspeita a falar, assim, porque sei não, viu? Eu brinco que a gente virou uma marreta de matar demônio e é verdade mesmo. Não, mas assim, até a forma que vocês falam, né? Que é necessário evangelizar, é necessário visitar, e às vezes Deus lança a gente em lugares que ele só lança a gente ali para isso. Ele te bota em determinadas situações que você às vezes fala assim, por que, Jesus? Mas ao invés de você soltar o porquê, você falar pra quê? Pra quê? Aí, de repente, você vê que Jesus está ali querendo que você faça aquilo que você nasceu pra fazer. Entendeu? Justamente. E é a mesma coisa que eu sempre falo assim, as pessoas falam assim, Hannah, mas como? Eu falo, não, quem disse? Quem disse? Quem me disse foi Deus, então eu confio. Quem falou? Ah, não foi fulano, não. Se foi Deus que falou, meu irmão, não importa. Porque a boca de Deus, quando ela declara, e eu gosto dessa comunicação que a Bíblia tem de ordem conosco, e Jesus, ele fala, né, muito em ordem, ele fala em promessas, ele fala em garantias. Então, assim, quando Deus declara algo, já aconteceu. Não tem, só vai voltar depois que surtiu o efeito. E isso não isenta o nosso livre-arbítrio. Então, assim, é justamente o que você tá falando. Peraí, não, mas como? Não, quem disse? Eu tô preocupada com quem? Se Deus decretou, filho. Já era, não tem o que fazer. Tem, assim. meu pé me dói. E a gente vive isso, assim, a minha chefe tava aqui, a Larissa, virou uma grande amiga nossa, né? E ela fala, Hannah, caraca, depois que você entrou na empresa, minha vida virou de cabeça pra baixo, assim, sabe? E a gente vive muito isso, né? A gente hoje tá tocando em muitas coisas que Deus prometeu a gente, que Deus falou conosco, que é muito lindo. Assim. Quem sou eu, pô? Quem sou eu na fila do pão, André? E as promessas só vão acontecer quando você se lança, né? Justamente. E assim, você poder tocar em algo que você rezou, em algo que Deus falou pra você. Falou no sentido falou, porque às vezes as pessoas esperam também algo... um outdoor. E acham que mirabolante é feito. Não, cara, Deus é simples, Jesus é simples, é a palavra ela tem esse poder de falar, a Santa Missa, a riqueza do altar, da liturgia, da Eucaristia. Então as pessoas acham assim, caraca, não, às vezes as pessoas já acham, não, cara, a gente vive no simples, é a Eucaristia, a gente tenta receber Jesus o máximo que dá, palavra. Mas todo mundo espera que Jesus faça igual fez em Bodas de Caná, transformar água em vinho, curar o paralítico e não chegar assim, a gente se aproximar da palavra, porque Jesus fala com a gente quando a gente se aproxima da palavra, quando a gente vê a criação, quando a gente é fiel, quando a gente cumpre os sacramentos, cumpre aquilo que ele pede pra gente. E lembrar também, assim, que ele fala com a gente no caminho. Exatamente. Fala no caminho. Enquanto a gente vai caminhando, acho que a gente passa por isso. Você tá ali, você se dispõe a uma missão, você se dispõe a evangelizar, você se coloca a serviço, mas muitas vezes você não tá entendendo direito o que tá acontecendo. Você só vai. Exato. Você fala só isso vai. aqui é Padre Fernando, né? Eu li a Filoteia, que foi até um livro que ele me indicou. O Padre Fernando foi um sacerdote que nos ajudou muito, né? Padre Fernando Pacheco? É, o próprio aqui, ó. Amigo. Tem nosso coração. E num café desse que a gente tava conversando, a gente falando com ele, ele fala, Hannah. Ele fala pra mim, Hannah, Cíntia, como que o pato aprende a nadar? A pata sai e o patinho vai atrás, bebendo água, afogando, batendo. Então, assim, é caminhando, é andando, vendo. A gente recordava, você perguntou isso assim, e eu falo sempre isso. Você convidou a gente pra vir podcast. Se eu não pudesse vir, eu ia ter que fazer um contato, né? Peraí, não vou poder ir, tive um imprevisto, como aconteceu, né? Da gente conseguir a data. E da mesma forma com Jesus. A gente teve um embate desse ontem, né? Peraí, pô, a gente tá dando um bolo em Jesus. A gente marcou um compromisso com Jesus, seja um propósito, seja uma missa. Então, peraí, eu preciso falar, Jesus, peraí. Eu tô lidando com meu marido, eu me lembro que a gente adequando algumas agendas de missões e tudo mais. E aí ele falou, não é assim, desmarcar uma missão não é assim. O nosso compromisso é com Jesus. Verdade. Então, assim, né? Então, que a gente lembre-se disso, né? Porque Jesus está sempre ali. Jesus é onipotente. Depois eu vou. A gente tem a impressão de um Deus distante. Justo, um radar, né? Eu vejo Jesus como uma pessoa que eu tenho um compromisso e que eu preciso agir. Como a Hannah está dizendo, se eu marco com você, se eu marco algo com ela, eu vou ter o cuidado de não magoá-la, de não deixá-la preocupada, de não deixar ela esperando. Ela é uma pessoa. E Jesus também. Então eu preciso olhar para Jesus e saber que eu tenho um relacionamento, que ele é uma pessoa que está viva e que se eu marco algo com ele, ele está esperando. Eu costumo dizer, eu digo isso muito aos meus filhos lá em casa, quando eu partilho com eles, né? Eu digo assim, o meu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento com Jesus precisa ser um relacionamento de saudade. Eu preciso, dentro de mim,
sempre está com saudade de Jesus. Aquilo que eu falei com Jesus de manhã, eu já estou ansiosa para contar como foi à tarde. Quando chega a noite, eu já estou... Como é quando você começa a namorar, por exemplo? Que você se apaixona por alguém, com seu esposo. Você passa o dia inteiro trocando mensagens. Você passa o dia inteiro. Você quer falar daquilo o tempo todo. Se você encontra um amigo, uma pessoa, alguém, você quer contar o que você está vivendo. Sim. Então, você está o tempo todo querendo falar sobre aquilo e falar com aquela pessoa que você ama. Então, com Jesus precisa ser assim. Por quê? Pronto, eu e Hannah somos irmãs, né? Somos amigas. Se a gente passa um dia sem se falar, no outro dia, meu Deus, que falta que fez. É verdade. Que buraco que fica. Então, eu preciso, com Jesus, tem que ser isso e ainda muito mais. Aquilo que eu rezei de manhã, que eu falei com Jesus de manhã, já não vale mais para agora. Eu já preciso agora. O que eu rezei de manhã, Jesus falou comigo de manhã, pode ser até que ele fale a mesma coisa, mas vai ser de forma diferente. Aquilo que Jesus fez em mim ontem, hoje ele tem algo infinitamente maior para fazer. Então eu preciso olhar para Jesus com um olhar apaixonado e de eu estar sempre com saudade. Porque quando eu estou com saudade, eu quero estar perto. Eu quero matar essa saudade. Então eu vou estar o tempo todo em busca de matar a saudade. Matar a saudade. Como é que mata a saudade? Eu mato a saudade, como Hannah bem disse, na Eucaristia, na Santa Missa. Eu mato a saudade ouvindo Jesus, porque a palavra viva é o próprio Jesus que fala, né? São João vai dizer para nós, né? O verbo, no início era o verbo, ou seja, no início a gente tinha a palavra de Deus, era só a boca de Deus. E o verbo se fez carne. Então, é Jesus. Então, eu tenho Jesus eucarístico e eu tenho a palavra de Deus. Então, é as duas melhores e maiores formas de relacionamento com Jesus. É quando eu recebo o seu corpo e é quando eu escuto aquilo que ele tem para me dizer. E a Bíblia responde tudo. A palavra de Deus tem tudo, tudo que a gente precisar, qualquer dúvida que a gente tiver. A gente faz isso, né? A gente tem esse propósito diário com a palavra, de todo dia ouvir um salmo. Todo dia Deus tem algo para nós com o salmo. Sim. É uma coisa simples que a gente faz. Vamos abrir um salmo por dia. Todo dia tá vivo aquilo. Tá vivo, encaixa exatamente naquilo que a gente precisa. Se atualiza, né? Atualiza o tempo todo. Então, assim, aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás continua vivo hoje. E se eu olho para aquilo e coloco aquilo em prática, é o maior plano de felicidade que pode existir. E aí a gente vê, né? Um mundo, as pessoas acham, pô, vocês são diferentes, vocês são tão felizes. Por quê? Não tem nada de extraordinário, não. A gente faz o básico. E eu e Hannah sempre diz isso, né? A gente tem que fazer o café com leite. O cappuccino vem depois. A gente tem que fazer o básico, o café com leite. O que é que a igreja diz? É liturgia diária, é Eucaristia, é Santo Terço. Não tem nada de extraordinário. Não tem macete. Não tem nada de extraordinário na nossa vida espiritual, não. É tudo muito simples. É o Evangelho do dia, é o Santo Terço, é a Eucaristia, é isso. É porque tem gente que bota a régua lá em cima, né? Não, você tem que fazer isso. Aí no final... Como se fosse um macete, né? Isso. Não tem. Só que não vive o simples. Se eu viver não vive o simples. Eu digo pra Exatamente. você, todo dia esse básico transforma a nossa vida. Transforma. Todo dia. Mas assim, a gente não deixa elas falar, né? Não, porque não é básico. Não, é café com só pra vocês café com leite, é feijão Mas com tem arroz. coisa melhor do que o cafezinho com leite. Gente, feijão com arroz fresco é aquela coisa que você come Faz tudo. o simples, né? Faz o simples. Só que assim, e ela tocou num ponto que pra mim é crucial, assim, porque em uma das coisas que estreitou muito os meus laços com Cíntia foi isso, assim. Porque a palavra diz que os mandamentos não são penosos. E às vezes a gente, quando tá na igreja, a gente... Ah, mas é perseguição. Cara, é. Mas peraí, eu sou filho do dono do ouro e da prata. O que Jesus tem pra mim é maior do que os meus olhos viram. Então, assim, eu gosto de propagar, né? Pai Duarte Lara fala isso, que o maior exorcismo é a alegria. Então, assim, cara, a gente tem um acesso à herança eterna. O maior exorcismo é a alegria. Bora rir. Bate na cara do inimigo, sendo alegre. A gente sempre diz isso, até quando a gente tá triste. Vamos confundir o inimigo e pá. Porque a alegria, então, assim, é o dom de Deus. É a palavra, a alegria do Senhor é a minha força. Então, assim... Alegrai-vos. A gente... Quantas e quantas vezes Jesus diz isso? Alegrai-vos. Sabe por que eu gosto de propagar isso de verdade? Porque Jesus poderia ser a maior vítima da... Sim. Porque ele era homem, ele se sentia como homem, transpirou sangue, assim. Ele poderia ter se colocado nessa condição. E ele não fez, pô. E o que eu acho fantástico em Jesus, assim, é que tudo que ele pede pra mim, pra você, ele já viveu antes. Ele passou na cara. E ele assim, ele não... Porque seu patrão, como é que é? Eu sempre digo isso. Manda quem pode, obedece quem tem. O patrão chega 9 horas e tal. Então, assim, Jesus não. Ele deu o exemplo e falou, segue, né? É justamente nesse sentido. Então, assim, eu gosto de dizer isso. O quão eu sou feliz em
em viver os mandamentos, em ser de Deus, e às vezes a gente acha que Deus é um carrasco. Não. É porque a gente também, eu falo muito assim, em alguns episódios, né? Porque assim, a nossa criação, pelo menos a parte de cá, né? Era de um Deus ruim. Se você não for na missa, Justo. Deus vai te castigar. Se você não ficar quieta, Deus vai te castigar. Se você falar mentira, Deus vai... Mas nunca falou assim, olha, o pai da mentira... Sabe o que eu falo pra minha filha? O pai da mentira é o capeta. É, justamente. Eu digo isso em casa todo dia, quando os meninos, né, que estão na fase, os meninos menores, quem é o pai da mentira? Exatamente. Não, Quem é o e aí pai da alguém mentira? mente na casa dela. São 3 meninos, né? O outro vem. Fulano é do demônio! Fulano é do demônio, mãe! Por quê? Porque mentiu, ele vai caguetar o Eu irmão. não, para ser de Jesus, eu não posso mentir, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, Sim, mesmo que... mas né, mas a verdade, ela liberta. Mas lá em É casa isso. o lema é esse, a verdade mesmo que doa. Porque a verdade pode te levar pra cruz. Mas é necessário, às vezes, Mas ter a que pagar verdade com a liberta. vida do que pegar e mentir. Sim. Introduzir isso. Eu sou fruto disso, né? Meu sonho era receber Jesus. Eu sempre falo isso. Eu comprava batata Ruffles e eu ficava, era segura, corpo de Cristo. Eu treinava. Eu brincava de missa. Então, eu levava, eu me lembro que Eu tinha fugia missa, da missa. E aqui eu abro um parênteses pra dizer sobre a missa das crianças, assim, eu tenho oportunidade de algumas paróquias que tem, e que riqueza que é. Eu levava meus animais todos pra missa, botava na... Minha mãe era a única mãe, ficava lá sentada lá na frente comigo, porque eu botava todos os bichos. E quando era uma missa solene, que não tinha missa das crianças... Brinquedo, né? Os bichinhos de brinquedo. Tava imaginando aqui. Eu buguei, porque eu falei, ela gosta muito de bicho, mas eu acho que se ela sentava na frente era de Mas brinquedo. eu levava os bichos de brinquedo e Não tal. dá, deixa não, pelo amor de Jesus. E aí, Deixa eu filho? participar da missa com ele. Quando era uma missa solene, eu fazia missa em casa, botava aquele monte de cavalo, boi, periquito, papai, tudo na fila. Por quê? Porque na imaginação de uma criança existia um Deus impossível, existia um Deus que era capaz de tudo. E Tom me levantar batata Ruffles. Mas só que eu não dava pro animal, né? Eu comia, né? Deixa que eu como E aí, por isso, talvez, hoje, né, um pouquinho acima do peso, aquela coisa, é que sequela da batata Ruffles. Faz parte do contexto. Mas é isso, assim. O poder de você investir numa educação espiritual de uma criança. E começa agora, porque assim, eu tenho um filho de 13, uma menina de 5, a Grazi tem um de 16, uma de 11 e uma de 6. 15, 11 e 6. Errei tudo, errei Mas não. Errei, foi, né? Errei Essa só um. quantidade de filhos. E assim, a gente para pra pensar assim, as nossas meninas, assim, se dão muito bem, até o Bernardo com a Helena e com o Nicolas também muito bem. Mas assim, a gente para pra pensar o seguinte, se a gente não introduzir a palavra de Deus, a verdade de Deus, os sacramentos, o que é ser de Deus, o mundo já chegou. Meu filho, esses dias, eu peguei ele mentindo pra mim, eu falei assim, Bernardo, foi assim mesmo, ele pegou uma mentira pra mim e eu descobri que ele pegou uma mentira pra ficar com uma garotinha, eu falei assim, olha só. A minha maior decepção não é saber que você ficou com uma garotinha escondido. A minha maior decepção foi a sua mentira pra mim. Sabe por quê? Porque eu não te ensinei a falar mentira. Nessa casa ninguém fala. Pode doer, pode a gente se lascar. Mas a gente vai falar a verdade. E é onde começou. É a mentira. Exatamente. O que foi que fez Judas entregar Jesus? A mentira que foi. Que ele foi contando pequenas mentiras. E eu sempre digo isso, né? Não existe isso de pequena mentira e grande mentira. Mentira é mentira. Mentira é mentira. Mentira é mentira. Mas a gente tem essa ilusão de que uma mentirinha aqui A não omissão. vai ter efeito nenhum. Pra mim, o pecado de Pilatos. né? A omissão, pra mim, é o E pecado assim, de Pilatos. é igual quando alguém levanta algo, né? Uma vez aconteceu uma situação e aí todo mundo, caraca, Hannah, não sei o que, não sei o que. Aí a Cíntia falou, peraí, mas e se isso for mentira? Eu conheço Hannah. Então, assim, quando a gente se posiciona também, aquilo muda o contexto. Porque porque se ninguém levanta uma hipótese de que aquilo pode ser uma mentira, então isso vai sendo, né? Então, hoje, analisando tudo isso, são essas pequenas coisas, são esses pequenos Ser detalhes. da verdade, né? Plenamente Conhecereis da a verdade, E a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade. Exata. Vida. Quando foi colocado isso na Sagrada Escritura, ele não falou assim, não, olha só, é por acaso. é você meio verdade, quando você Não, quiser. não. Ou senão você pode passar pela porta larga que vai dar, tá? As mentiras que você carrega, as histórias que você acredita, o Deus que você vive, vai te acompanhar nessa porta larga, porque a porta é a larga que a gente tem que passar. Não é? Agora, eu vou voltar um pouquinho a fita, né? Você falava sobre Jesus Eucarístico, da gente levar Jesus Eucarístico, da gente ser um sacrário vivo. Cara, um dos momentos mais lindos que eu vivi foi o dia que eu vi o meu filho comungar pela primeira vez.
primeira comunhão do Nicolas, a irmã Coramaro, eles estudam no colégio religioso, a irmã, ela olhou pra gente e falou assim, eu não aguentei olhar pra vocês, porque vocês choravam tanto. Mas foi assim, foi eu, meu marido, minha irmã, meu pai, todo mundo, porque a gente foi envolvido de um sentimento que eu não sei explicar. Eu falei, cara... Eu peguei no colo, né? Nicolas é meu filho de coração, né? Ele perdeu a mãe dele com 6 meses, a mãe dele biológica, aqui na tragédia. Ele é sobrevivente, ele e meu marido. E assim, eu fiquei olhando pra ele comungando, eu falei assim, cara, aquele menininho que Deus permitiu renascer daquela terra, né? Recebendo Jesus pela primeira vez. Cara, eu fiquei, caramba, e sabe o que é mais bonito, assim? Desde o começo eu tô emocionada ouvindo vocês falar, porque é lindo a gente ver as pessoas falarem de Jesus com paixão. Sim. Com paixão. Eu evangelizo com gosto. Sim. Eu gosto de falar de Deus. Cara, e é realmente isso. Larissa falava isso lá no Mariá. Vocês falaram isso aqui. Como é gostoso a gente servir, a gente está em missão. A gente fica naquele momento ali. Eu brinco com um tom que dá vontade de abrir umas tendinhas e ficar no retiro. Exato. Porque a vida ali... Sim, a vida ali você está num momento em que você está levando a palavra de Deus para as pessoas. Os teus problemas não aparecem ali. Porque você continua apanhando em casa. Sim, você deixa eles para trás e ali você está em outra coisa. Exatamente. Sim. O mundo não parou para você falar de Deus. Recebe mas você só vai. No dia do Mariá. Era meu avô fazendo 87 anos, o maior festão na minha família. Eu cheguei, rezei de manhã, fiz as coisas que eu tinha que fazer em casa. Cheguei, almocei 15 minutos e saí. Aí quando eu olhei, assim, a sensação que eu tinha é, Jesus, tá consumado, é isso que eu quero. E as pessoas não entendem. Não. A família, às vezes, não entende. O evangelho de hoje, né, da data de hoje, dia 5, é um evangelho muito forte nesse sentido. Só que não é pra entender também, porque o chamado é meu. É pra mim, sou eu. Então, assim, eu falo isso com Cíntia, pra mim, a maior certeza de felicidade da vida é uma vocação acertada. É quando você descobre quem você é, né? Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Mas cada um é santo de um jeito. Cada um tem uma vocação. Um é médico, o outro é... Eu brinco com isso, pra mim é uma verdade. Meu sonho era ser milionária, ter muito dinheiro. E eu falo isso com toda a autoridade do mundo. O que ela ia gastar o dinheiro, Jesus? Comprando cavalo. Justamente. Aí Jesus trocou uma letrinha e botou missionário. E eu falo, cara, que bom que Jesus me chamou. Que bom que... Porque... É justamente isso. Meu chamado é um tatu. É um tatu. É uma vida feliz, cara. Não é, eu costumo dizer, não existe pessoa mais feliz que eu. E as pessoas realmente elas não entendem. Não. E, na verdade, a gente vive de uma forma de entrega tão grande que as pessoas, muitas das vezes, torcem pra que dê errado. Pra dizer, pô, mas também... Né? Torce pra que seu matrimônio dê errado, mas largou tudo pra ficar de negócio de missão. Torce pra que, sabe? A humanidade, ela, às vezes, eu sempre digo isso, né? Eu falo isso sempre e isso é uma verdade que eu carrego comigo. Jesus pede pra que a gente viva determinadas coisas que são certas. Guardar os 10 mandamentos, ir à missa e tal. Mas quando nós fazemos algo que é certo, porque Jesus nos pede, isso denuncia algo errado no outro, só que você não tá fazendo pra denunciar o outro, você tá fazendo porque Jesus lhe pediu. A consciência do outro que denunciou. O outro já começa... Não, mas Hannah, sabe? Já começa a ficar igual a galinha da Angola. Eu falo assim, cristão, assim, cara, na verdade eu só tô vivendo a minha vidinha com Jesus. Eu tô tentando buscar ser melhor cada dia, nas minhas misérias, nos meus pecados. Então, assim, em tudo aquilo que a gente é, né? Mas é justamente isso. Porque quando o contrário acontece comigo, eu também fico incomodada. Quando alguém faz algo que denuncia algo que eu não tô fazendo bem, você já fica assim, mas também já há algo dentro de você que se você não frear esse impulso, você já quer justificar o que o outro tá fazendo, como se ele fosse privilegiado daquilo. Então, eu acho que é isso. Assim. Eu gosto mesmo dessa questão do reino, de tocar o reino, de acessar o reino, E Jesus é o reino, né? E é bom você falar sobre isso, porque quando você falava, me vinha uma coisa no coração que é o seguinte. Já me falaram o seguinte, que Deus é esse que te permite tantas coisas. Em dado momento eu acreditei. Eu falei assim, realmente, hein? Ele tá cada hora me surpreendendo com uma coisa distinta. Só que quando eu parei de pensar nisso, eu falei assim, mas e se fosse assim? Eu poderia ter morrido no ventre da minha mãe. Eu poderia ter morrido do acidente de carro, que eu tava no colo do meu pai e um carro esmagou ele. Eu poderia ter morrido quando eu tive meu primeiro filho. Eu poderia ter morrido quando eu tive a minha segunda filha. Eu poderia ter morrido... Vamos contar as 7 vidas? Coração. Do coração. Da ponte de mamária. Depois... chegamos às 7 agora. E poderia ter morrido do infarto.
Onde é que tá o meu Deus? Ele tá em tudo. Tá em tudo. Ele tá em tudo. E assim, todo mundo quer o quê? É um evangelho... Ontem, sacaneava até minha psicóloga ontem. Falou Evangelho assim, Nutella. Pronto. não, é um evangelho Né? que você escolhe o que você vai botar na sua Bíblia. A parte das aflições, das perseguições, de que você vai sangrar e vai ter que continuar caminhando, o pessoal quer esquecer. Mas o pessoal quer... todas as gerações te proclamarão bem-aventurado. E todo mundo Mas para todas as gerações proclamar bem-aventurada, você teve que ver seu filho na cruz. Exatamente! O inocente foi para a cruz para que alguém proclame que ela é bem-aventurada. E é né? isso aí que muitas vezes as pessoas Não, e as acabam não pessoas esquecem assimilando. do que Jesus diz. Porém, vós sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi. E ele fala isso, Pilatos. O meu reino não é Deste mundo, exatamente. Então, assim, a gente tá num lugar que não é o nosso lugar. E aí a gente quer viver o oba-oba, quer viver... Se quer viver... Não tô querendo dizer que a gente não possa ser feliz, pelo contrário, tem como ser feliz. Mas nós temos que nos lembrar. Quer me seguir, tome a tua cruz e tudo até, é permitido, mas nem tudo me convém, mas né? até a morte se tornou um tabu muito grande também. É verdade. Por quê? Por que a gente tem medo de morrer? Por que ninguém quer morrer? Ah, tem não. Porque a gente não quer, a gente no fundo, a gente pensa que será que eu vou mesmo pro céu? Será que eu vou me encontrar mesmo com Jesus? Rapaz, isso Então, é um tabu. Será que depois tem aquilo mesmo que me prometeram? Por que os santos dizem assim que é ansioso para estar com Jesus no céu? Por que Paulo Eles já diz sabiam. viver para mim é Cristo, morrer é ganho? Por que para mim morrer não é ganho? Eu vou te falar, eu só Entendeu? queria morrer quando eu tava com o São dos Enfermos, confessada e comungada. Ei, quando eu acabo de me confessar, boca cheia, mas vale a pena falar. Primeiro, eu tenho a sensação que eu emagreço. Sai um peso, Quem né? tem mais aí, deixa aí no comentário, porque é desse nível. Segundo, emagrece como, não para de comer, né? Segundo, é uma sensação de tipo assim, cara, eu posso morrer. Tipo assim, se passar um carro na minha frente agora, eu saio até mais sem atenção, sabe? Se eu atravessa a rua de qualquer jeito. Sim. Porque não é brincando, né? A gente é tempo Sim, do Espírito sim. Santo, tem que se cuidar. Mas é uma riqueza. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer a ponte de mamária, todo mundo assim, muito perigoso, você tá no auge, pode ter isso, as complicações, e blá, 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 blá. Aí, nos 47 do segundo tempo, eu e meu esposo no quarto, ele, olhando muito sério pra mim, falou assim, você não me deu nada. Você não me deu senha do banco? Você não me deu... Você não me deu... Foi. Na véspera da cirurgia. senhas de nada, você Peraí, calma, não vamos- me passou as orientações caso Profeta aconteça alguma cabecinha. coisa. O que eu vou fazer sem você? Eu falei assim, a certeza que Deus colocou no meu coração que amanhã a gente vai estar conversando. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tem certeza demais. Eu falei assim, eu não tenho certeza demais, eu tenho uma promessa na minha vida e eu não vou morrer disso. Passamos, tipo assim, o hospital, aquele dia no hospital eu fui assim, a sensação, porque eu fazia piada da desgraça dos outros, assim, do Direto, né? último andar até o primeiro e botava todo mundo pra rir. Na hora da cirurgia, eu fui pra cirurgia, aquela coisa toda. Acordei de madrugada com um tubo, vendo um monte de gente morrer à minha volta. Eu assim, Jesus, tô aqui, né? Aqui não é o purgatório. Não é o purgatório, não, né? Não foi, não, né? Aí, tipo assim, pi. Aí eu assim, porque não dava pra falar, não podia puxar. E assim, a única coisa que eu pedia pra Deus é, Deus, não me faça perder a sabedoria pra puxar aquele tubo, porque senão depois é um problema seríssimo. E aí, tipo assim, o enfermeiro chegou, olha, você acordou, mas ainda tá de madrugada, era pra você ter acordado só daqui a um tempo, mas a reação do seu corpo foi diferente. Tenta descansar. Eu não conseguia descansar, eu só ficava assim, Pontando pra lá e pra cá. pra onde tava morrendo as pessoas à minha volta. E quando o meu marido me encontrou lá, depois da cirurgia, que todo mundo me encontrou, falou assim, o médico olhou pra minha cara e falou assim, é surreal. Eu não tô entendendo. Eu falei assim, mas você tem que entender a sua parte. Ah, de Deus. A outra parte é de Deus. Quantas pessoas olharam pra minha cara e falaram assim, é impossível você estar vivo? Eu falei assim, gente, é impossível. Como é que é impossível se eu tô aqui? O dono da obra, o dono da promessa, o dono da casa que fez, não fui eu. Você tocou num ponto pra... Eu amo os sacramentos da igreja. E a gente tem essa sensação, você falou, né? Do sacramento que você recebeu antes de fazer a cirurgia. E aí é outra riqueza. A segurança de você fazer uma cirurgia, passar pelo sacramento do sacerdote lá, a gente tem essa riqueza. E o sacramento é essa riqueza que Jesus deixou pra nós, Sim. né? Então, eu sempre vou falar disso. Eucaristia. Eu sempre vou falar da confirmação, do crisma, da confissão. A gente falou o batismo e principalmente que é um sacramento que a gente pouco acessa. Que é uma riqueza, o sacerdote ir ali. Antes de você entrar numa cirurgia, a segurança de você... A igreja, Sim, a igreja sim, sendo sim, igreja.
Então, assim, eu acho que muito, talvez você não tenha a dimensão, você confia em Jesus, mas você ter a imposição da mão sacerdotal sobre você, de lidar ali a extremo. Nossa, é uma cabeça muda. Eu me lembro que meu avô em fase terminal, cara, eu em Niterói, eu falei, cara, eu preciso achar um padre. Né? E assim, porque é um sacramento, é algo que eleva a pessoa a estar de graça, é como se o Wi-Fi tivesse ligado direto no céu. Então, assim, eu sempre vou falar disso. Aí você falou disso tudo e pra mim eu só ficava assim, é uma pessoa que tá acessando o sacramento. E aí, quando você acessa um sacramento, você acessa aquilo, a paz que transcende ao entendimento. Eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que me... Então, assim, está sacramentado, é isso. Eu sempre falo Salmo 90, todo mundo conhece, qualquer casinha tem um Salmo 90 lá. Cai por fato, cai 10 mil ao meu lado, 1000 à minha direita. Mas o início, tu que habitas. Se a gente for habitação, o resto é... E é muito importante você falar isso, porque assim, aí eu rebobino a fita agora falando assim, da onde Deus coloca. Quando eu infartei do lado dessa pessoa, a gente estava fazendo uma leve caminhada, né? O segundo processo. E a gente fui buscar meu filho no colégio, encontrei Grazi, e nesse meio do caminho estava começando um processo de infarto. Eu fui botada numa CTI, porque assim, o grau do infarto era um pouco alto. A velhinha estava morrendo do meu lado. E começou a declarar um monte de nome ruim. E Jesus assim no meu coração, reza com ela. Assim, Senhor, tá de zoeira, né? No CTI. Reza com ela. Quero perder essa alma. Dona Maria, vamos rezar. O que a senhora quer rezar? O texto. Eu falei, minha Nossa Senhora, ela tá morrendo ainda quer. Eu nunca vi mamãe perder uma batalha, Ela foi. Ela quis ir pro céu mesmo. Comecei o texto, falei assim, vamos na mãozinha. Ela, você fala, porque eu não tô conseguindo falar mais. Eu rezava em voz alta, todo parou pra ver a gente. Aí ela dormiu rezando. O texto tem essa docilidade também de acalmar a nossa alma, né? Aí dormiu rezando, nisso que ela dormiu rezando, chegou assim... Ela passou mal, ela teve um mal súbito, uma dor muito forte. Aí, nisso que ela passou mal, acordaram ela ficou um pouco agressiva, ela se virou de um mau jeito, aí consideraram que ela tinha agredido o enfermeiro. E aí o cara olhou pra minha cara. Para de falar com ela! Você tá atormentando ela, você não tá vendo que ela quer descansar? Cala a boca! Eu falei assim, você pode ser enfermeiro, mas eu tô cuidando de uma coisa que você não cuida. Você fica no seu buraquinho, que eu fico no meu. Dona Maria, quer continuar rezando? Vou pra cima. Aí ela olhou pra minha cara, eu quero. Só que agora eu quero a oração do anjo da guarda. Eu quero a salve rainha. Eu quero... Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Vamos à oração do anjo da guarda. Vamos à salve rainha. E ela começou a ter os delírios da morte. Aí começou... Tá todo mundo ali na porta. Ninguém vem me buscar. Tá todo mundo ali. Começou a falar o nome de todos os parentes que estavam na porta. Eu, muito corajosa, falei assim, ninguém tá permitido entrar. Fica todo mundo na porta que só pode entrar um, que é Jesus. Aleluia. Aí eu falei assim, vamos falar o seguinte, ao invés de chamar nome ruim, vamos falar de quem pode resolver tudo que a senhora está sentindo? Vamos falar Jesus? Rezei o anjo da guarda, salve rainha, e fiquei falando com ela, Jesus, 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 Jesus. Pessoal, cara, você é o anjo da morte, você matou a velha! Aí você entende por que você infartou? Eu entendo. Hoje eu entendo tranquilamente. Aí você entende que existia alguém que precisava conhecer Jesus, ou reconhecer Jesus, lembrar quem é Jesus. Então, já valeu a pena. Mas cara, depois... isso aí é louco, tá? Já valeu a pena. Isso aí é Deus louco. precisou se utilizar disso, de que para ela era um momento de dor, para os familiares talvez fosse desespero. Sim. Mas é uma alma, Jesus né? não Quanto vale uma alma? Sim. É esse aí o ponto. Desculpa te cortar. É esse aí o ponto. Quanto vale uma alma? Exatamente. Às vezes a gente se programa, se planeja. Isso é danado pra acontecer na minha vida, tá? Acredito que na de vocês também. Eu me planejo pra isso aqui, não sei o que. Alcancei isso aqui que eu planejei. Daqui eu quero planejar o resto. A minha vidinha vai correr assim, assim, assim. De repente, o que Deus quer. Tudo muda. Aí eu falo, Senhor, o que o Senhor quer disso aqui? Sim. E o hospital é uma escola de vida, né? Não, saí do hospital no dia seguinte, Maria mete a... Aí fiz um propósito com Deus, porque no cateterismo eu pedi pra Deus me permitir que morresse. Isso já todo mundo já sabe, só que Deus me ensinou no cateterismo que a minha vida é dele, que eu pertenço a ele, que o tempo que ele quiser eu vou ficar na terra. E que eu tenho que pegar e zelar por isso.
Semana Santa eu falei o seguinte, eu vou estar todos os dias na Semana Santa. Sem orientação médica, obviamente, sem apoio dos familiares, mas Porque com ela muitos infartou guardas. perto da Semana Santa. Eu saí na segunda-feira da Semana Semana Maior Santa. da igreja. Domingo de Ramos ela estava no hospital. Fui em todas as missas da Semana Santa. Na quarta-feira... Não, quinta-feira. Na quinta-feira, Maria mete... Na missa de lava-pés, a minha filha vai e mete a cabeça na porta. Não foi um ovo, foi um unicórnio. Foi um unicórnio. Meu Deus. Um hematoma, um troço que ficou roxo, ela chorando e meu marido desesperado. Tipo, ela sofreu um acidente na porta da igreja, meu marido veio com ela no colo, andou, atravessou a igreja toda pra sair na outra porta. Eu assim, meu filho, era mais fácil. Volta mais. A logística dele na cabeça dele, eu falei assim, para, respira. Vamos pro hospital. Ah! Não. Chegou no hospital, entrei, tivemos o que eu tinha que fazer. Aquele dia, uma menina de Cachoeiras, ela estava tendo o sopro final. E o pai dela estava lá sem ninguém para dar auxílio a ela de oração. Ele tinha falado assim, o médico liberou a visita à minha filha pra gente se despedir porque ela não tem mais jeito, ela não volta mais. Aí eu virei pro Diego e falei assim... Uma garota sensacional, tá? Virei pro Diego e falei assim, reza com ele que eu vou entrar rezando. Aí um ficou lá, eles ficaram conversando e rezando. E eu entrei no hospital e falei assim, Senhor, eu já tô aqui. Então o que eu vou fazer? Rezar por ela. Eu não vou poder chegar onde ela tá, que ela tava na UTI. Mas eu vou poder, nesses corredores do hospital, estar pedindo para que tu visite. Aí de madrugada ele mandou uma mensagem pra gente falando que ela tinha falecido. Assim, por que as coisas acontecem? Você fala assim, porque perseguição acontece comigo. Não, às vezes Deus está se usando de um problema para você falar dele. E às vezes a gente quer se pagar de vítima, de Gabriela. Ai, porque tudo é comigo. Ai. Eu, coitadismo. E eu, assim, eu acho que o cristão tem que sair dessa levada. Do vitimismo. Sim. A questão que eu te falei. Vitimismo não é pra ninguém, muito menos pra cristão. E eu falo pra quem isso, acredita. assim, a igreja católica, qual é o maior símbolo? Qualquer igreja católica, uma cruz no topo dela. Sim. Então não tem lá um coraçãozinho, Não. um docinho. Não. Um emoji lindo. Não tem, é uma sorridente. cruz mesmo. E eu me orgulho, não da cruz, mas do que Jesus passou na cruz, porque foi através dela que a gente acessou. Sim. Então, assim, cara, que a gente se lembre disso, né? Das riquezas que é ter Jesus, do que Jesus é, do que a igreja é. Do que, meu Deus do céu, a igreja católica, tá maluca, a riqueza que a gente tem de entrar e ter uma luzinha vermelha que representa que é a casa de Deus, que Jesus tá ali, vivo, ressuscitado. De você ir a qualquer lugar, no Brasil, no mundo, e tá celebrando a mesma liturgia, o mesmo salmo. A riqueza da unidade, de ver que tá sendo perseguida, massacrada, mas permanece, tá de pé, né? Na promessa, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E se a gente for parar pra pensar tudo que a gente partilhou, tá dentro desse envio, que aí você falou, o que é ser missionário? A igreja é isso, a gente é a igreja, a gente é corpo dessa igreja. Então, assim, olha que riqueza, né? Um Deus que envia, o Pai que envia o Filho que envia a igreja através do Espírito, e nós somos membros dessa igreja. E tudo isso aí, ó, é ser igreja. Padre Jandir diz isso com a missa não acaba quando ela termina. Sim. E é isso. Tudo isso que a gente resumiu aqui é ser igreja, é cumprir o envio missionário de Deus através da igreja. É anunciar, né? Aí você falou, o que é ser missionário? É isso. Se a gente puder resumir, é isso. É você ser igreja aonde você tá e você ser de Jesus aonde você tá. Então, assim, engole um rádio. Deixem suas Que palavras bom. finais. Eu acho que agora mais do que justo. Que se você pudesse falar alguma coisa pra quem... Se você pudesse, não, porque você pode. Fale alguma coisa pra quem tá assistindo a gente. Vai, Vilela. Vai tu que eu vou depois. Chama. Eu só me lembro, né, da palavra fundante que nos guia, né, hoje, né, que está em João capítulo 18. O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Então a nossa vida, a nossa entrega, tudo que a gente vive de bom, de ruim, as lutas, as dores, tudo, é com uma certeza, uma convicção. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então nós vamos incendiar o mundo. A gente acredita nisso, né? Nesse incêndio que começou em Maria e que continua em nós, né? Eu falo sempre isso, né? A palavra diz, a respeito dos dons espirituais, não quero que vivais na ignorância. Diversos dons do Espírito, né? Frutos do Espírito. Mas eu amo também o ID 16, ide a toda criatura pregar o evangelho. Se nós crermos, Jesus disse isso, a humildade de um Deus de falar, se tu creres, farás obras maiores do que a minha. Expulsarás demônios, curarás os doentes. Então, assim, a riqueza de não é sobre nós, mas é sobre o Deus em nome de quem nós falamos.
Em nome de quem nós pregamos. Então, todo lugar que eu chego, eu lembro de Jesus dizendo isso, né? Eu falo na minha miséria, Senhor. Se tu queres, se for pra maior honra e glória do seu nome, que o Senhor faça. Que o Senhor... Eu já vivi muitas coisas, eu já vi muitas coisas. Então, assim, eu já contemplei Jesus fazer grandes, pequenas coisas. Então, se eu pudesse deixar algo pra alguém, eu deixaria isso. Ide a toda criatura, pregai o evangelho. E se nós crermos, nós faremos obras maiores do que as que ele fez. E não sou eu que digo, é ele que diz. E que a gente nunca se esqueça disso. Às vezes a obra grande é um milagre físico, mas às vezes é uma conversão, é um quebrantamento, é um perdão, é um serviço de um sacerdote, né, é lembrar. Eu falo sempre isso, né? O maior problema que a gente tem é quando nós nos colocamos sentados numa cadeira como juízes e esquecemos que na igreja os sacerdotes são seres humanos, o bispo é um ser humano e que a gente é parte de um corpo. Então eu acho que é isso, que a gente tem esse olhar do id mesmo, id a toda criatura. Eu falo isso, eu prego até pra cachorro. Se passar na minha frente, é bicho, é porque é sobre isso, né? Discípulo de Padre Salomão. Gente, ó. Desse de jeito. Padre Salomão. Padre Léo, tem uma veinha no Padre Léo também. Tem. Padre Gente. Salomão, ele andava na rua assim. Eita, Fazia Deus. missa com os cachorros. Uma vez um moço chegou pra ele e falou assim: posso ir na missa não, tô com meu cachorro. Leva ele também de Deus. Rapaz, não posso nem Salomão contar você, não. é O que é as coisas fenomenal. que eu faço com... Porque assim, eu acho que toda criatura se submete ao Criador. Então, Sim. eu penso que todo ser que respira louva a Deus é criação de Deus, né? Então, eu falo sempre isso. Tentar contra a criação de Deus é a pior coisa que a gente pode fazer. Sim. E o que eu acho lindo na criação de Deus é que tudo que Deus criou... Eu sempre disse, você não vê um cachorro em crise vocacional. Primeiro que ele não tem alma, mas você vê que a criação, ela cumpre com excelência, pô. Sim. Aquilo que Deus fez ela pra ser. Sim. Então eu me espelho muito nos animais, não que eu queira ser um animal, pelo contrário, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas de cumprir aquilo que Deus me chamou pra ser. Sim. Né? Então eu acho que é sobre isso também, né? A vocação do universal ser santo, mas também de cumprir aquilo que Deus confiou a mim e a você. Como Deus confiou a Judas e Judas traiu, como Deus confiou a Cíntia. E no final eu brinco com isso, né? Mas a gente sabe que não é assim. Mas quando abrir o tablet lá em cima, né, do nosso julgamento, que a gente olhe pra trás e fale, Jesus, valeu a pena, eu combati o bom combate, como diz Paulo, né? Guardei a fé. E é isso. Acho que falei pra danar. Gente, ó, eu tô encantada. Obrigada mesmo de coração. Eu acho que pode ter bicho. Pode. Eu tô deixando segunda já a chamada já. Pela partilha, porque olha, sensacional. Continuem, pelo amor de Deus, anunciando com essa alegria, com essa paixão, com esse destemor, sabe? O mundo precisa ouvir. Precisa ouvir vocês e mais pessoas como vocês, sabe? A gente precisa alcançar corações com essa verdade, sabe? E eu acho que a maneira com que vocês transmitem essa verdade mostra para as pessoas que é possível, sabe? É possível servir, é possível seguir a Deus, né? Realmente é o nosso caminho, é o melhor caminho. Não tem outro. Eu vou agradecer, porque já estamos nos segundos finais, não são nem nos minutos. Paty já está sem dedinhos para levantar. E, gente, muito obrigada pelo sim de vocês. Obrigado por estarem aqui. Eu acho que estar aqui com vocês não elevou só quem está assistindo, mas elevou a mesa aqui. Sim. Porque é o que a gente pensa. É preciso evangelizar, é preciso anunciar, e é preciso... Isso aí. Obrigado. E que vocês realmente voltem, por favor. Isso aí, ó. Queremos. E a gente que agradece, de verdade, pela oportunidade, né? De falar daquilo que a gente tem de maior riqueza, que é Jesus. E convidem, caso, se a gente for parar pra contar casos de missão, do que a gente Acho que o próximo pode ser casos de missão. Casos de família. Vocês vão ver que loucura. Mas é isso, obrigado, de coração. Obrigado pelo convite e contem conosco com nossas orações sempre. Amém. Nós amamos. E agora eu vou fazer o que eu queria fazer. Um beijo pra quem tá em casa. Beijão, gente. Beijo, gente. Tchauzinho. Pô, me senti agora cansada.